Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e aqui nós vamos dar continuidade à nossa resenha do livro do pastor Bob Sword, Inveja, o Inimigo Interior. Então esse livro, ele começou com uma resenha, eu coloco aqui o primeiro link da primeira parte da nossa resenha em relação ao conteúdo do livro, do resumo do livro, e aqui eu te convido para a gente dar continuidade a esse estudo, a essa visão panorâmica sobre como o autor enxerga a inveja e sobre como esse conhecimento pode nos ajudar a crescermos espiritualmente e ajudar outras pessoas que também sofrem desse mal. Eu sou Douglas Carvalho e, portanto, eu te convido a participar dessa segunda parte dessa resenha. Vem comigo! Como o vídeo anterior ficou um pouco extenso, nós vamos dar agora continuidade à segunda parte do livro a partir do capítulo 6, que é intitulado A Cruz, a Morte da Inveja. E é justamente nesse capítulo que o autor ele vai te apresentar uma visão geral sobre como muitas vezes Deus permite que algumas pessoas sofram. Por quê? Porque no contexto em que você está atuando num grau de influência muito grande, você automaticamente é um chamariz de inveja em relação a outras pessoas. E isso não foi diferente na vida e ministério de Jesus Cristo. Ele foi invejado durante todo o ministério dele pelos seus irmãos judeus, a tal ponto de que eles resolveram crucificá-lo, soltando Barrabás e preferindo Jesus ao invés de um malfeitor como Barrabás. Mas ao longo da Bíblia, o autor também esclarece que existem outros exemplos que respaldam isso. Por exemplo, quando José é traído pelos seus irmãos a tal ponto de que eles tentam homicídio em relação a José, aquilo dali é um ponto crucial de que, primeiro, os irmãos invejavam a José e que depois de um período tão grande de sofrimento, a tal ponto que ele passou 13 anos para assumir o cargo de primeiro-ministro do Egito, toda essa parte de sofrimento foi, portanto, um período no qual os irmãos de José podiam agora olhar o irmão não com os olhos mais de inveja, mas em relação a alguém nobre e que precisa ser respeitado. E o autor também traz o exemplo do rei Davi, no qual o rei Saul passa a persegui-lo sem justificativa plausível para isso, e simplesmente porque Saul tinha inveja da influência de Davi e era inseguro na tomada do seu reinado pelo jovem ruivo. Então veja, na Bíblia existem realmente exemplos que respaldam essa afirmação do autor. E que se você é uma pessoa muito proeminente, é provável sim que Deus permita que algumas situações difíceis cheguem na sua vida pessoal para abafar um pouco a inveja dos seus irmãos espirituais ou até mesmo irmãos de sangue. O capítulo 7 é intitulado Experimentando uma Medida de Graça. Você já percebeu que existem alguns ministros que possuem um grau de influência muito maior em relação aos outros? Pois é, isso daqui que eu estou fazendo se chama comparação. Então, a comparação em si, ela é bíblica, mas o autor esclarece que é um dos pontos principais pelos quais pastores realizam entre si. Não só pastores, mas também ministros. Eles começam a analisar o grau de influência de uns em relação aos outros e isso daí pode sim provocar inveja entre esses ministros do Evangelho e esses líderes espirituais. Então veja, no contexto bíblico nós vemos que Deus ele dá uma medida de graça, favor imerecido para determinados cristãos. E você tem que atuar naquela esfera de atuação que aquela graça permite. E essa graça, ela também pode aumentar ou diminuir a partir das suas decisões que você tem de obediência a Deus. Então sim, dentro do Evangelho você certamente já viu um ministro que se destaca muito, um ministro que é sempre requerido para pregar nas igrejas, afins e etc. Mas veja, ele teve uma graça disponibilizada para ele para assumir aquele ofício e serviço. Só que o autor comenta que nem todos estão disponíveis a honrar aquele ministro como ele deve ser honrado. Então essa questão da honra é um dos motivos principais pelos quais muitos ministros do Evangelho e líderes espirituais, pastores em geral, invejam uns aos outros, porque eles não querem admitir que existe uma graça maior sobre outro irmão em Cristo do que aquela que repousa sobre a vida dele. Então veja, se você é um ministro do Evangelho, se é alguém que serve numa igreja local, você precisa ter maturidade suficiente para reconhecer, primeiro, sua esfera de atuação, com base na graça que Deus te disponibilizou, mas também reconhecer a esfera de atuação daquele ministro que está atuando de uma maneira bem mais destacada que você. O penúltimo capítulo do livro do autor é intitulado O Desvio da Inveja, Morte ou Vida. Então veja, nesse capítulo ele vai falar um pouco sobre Esaú e Jacó.
Jacó na Bíblia também é conhecido como Israel. Então veja, desde que Jacó enganou Esaú, roubando, vamos dizer assim, a bênção dele, o irmão mais velho começou a ter remorso, começou a perseguir o irmão mais novo, a tal ponto de que ele teve que realmente fugir. E Jacó, também conhecido como Israel, muitos anos se passaram, ele lutou contra Deus, na medida em que você compreende que um anjo feriu a coxa de Jacó. Então, quando o anjo fere a coxa de Jacó, o autor explica que isso tem um motivo, e é justamente para amenizar a inveja do irmão mais velho. Porque entendam, quando o irmão mais velho visse o irmão mais novo retornando, querendo refazer as pazes com ele, ao vê-lo mancando, ele teria piedade do irmão mais novo, e não inveja, e não um sentimento de remorso e de vingança. Então Deus é estrategista para que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas pessoais, justamente para que o propósito de vida pelo qual pessoas nasceram, o propósito divino pelo qual Ele escolheu e determinou para cada pessoa, a exemplo, por exemplo, de Jacó, sejam cumpridos na terra. Então, se o irmão mais velho visse o irmão mais novo numa condição de bem-estar total, certamente ele sentiria mais ódio, mais inveja e coisas do tipo. Mas ao ver o irmão, pelo menos, mancando, naquela situação, certamente o irmão mais velho, Esaú, ele teve piedade de Jacó e por isso fizeram as pazes de uma maneira muito mais fácil. Porém, o Bob Sword, o autor, ele explica que tanto Jacó quanto Esaú, eles foram responsáveis pela criação de duas nações diferentes. A partir de Jacó, biblicamente falando, nós podemos afirmar que surgiu Israel, e a partir de Esaú e sua descendência surgiu Edom. Então veja, essa disputa entre irmãos, ela se postergou nos seus descendentes, a tal ponto de que quando o povo de Israel queria conquistar uma determinada terra, eles tiveram que fazer um percurso enorme para conquistar aquela terra, que poderia ser muito bem abreviado por uma ultrapassagem fácil por Edom. Só que Deus de propósito faz com que Israel percorra uma grande distância, se canse, para que aqueles irmãos que moravam em Edom, eles pudessem enxergar Israel como alguém que pelo menos se esforçou, alguém que suou firme para ter aquela conquista, não alguém que simplesmente teve de mão beijada aquilo que Deus prometeu. Então veja, na questão entre irmãos, realmente sempre vai existir disputas e inveja, e isso daí espiritualmente pode ser transferido a outras gerações, mas em Deus sempre tem uma solução para essas questões. E o último capítulo do autor encerra com a questão do amor. O último capítulo é intitulado Enraizados no Amor. E uma das citações que chamou a atenção do Bob Sword foi a seguinte: a inveja faz campanha para a colocação de alguém, o amor faz campanha para o progresso do outro. Então a resposta final de Deus para solucionar a inveja de qualquer pessoa é essa pessoa permitir-se ser primeiro amada por Deus e transbordar esse amor na vida de outras pessoas. E a principal demonstração de amor que o mundo já conheceu foi a crucificação do Cristo, a crucificação de Jesus Cristo. Então veja, a própria família de Jesus invejava ele, mas após a crucificação, todos estavam no cenáculo para receber o Espírito Santo, tanto a mãe quanto os irmãos de Jesus. Porque quando você vê uma pessoa numa situação pior que você não vai sentir inveja, você vai sentir compaixão daquela pessoa. E foi justamente esse sentimento de compaixão que inundou o coração tanto dos pais de Jesus quanto dos irmãos dele quando o viram crucificado naquela cruz. Mas após a crucificação e ressurreição, a família dele começou a reconhecer ele não apenas como um ser humano simples, mas como alguém sobrenatural enviado por Deus. Então veja, nessa questão de inveja é essencial que a gente entenda que o amor ele sempre vai triunfar sobre esse sentimento carnal. E que quando você se põe numa posição que ama os outros, você sempre vai querer promover outras pessoas. Você, primeiro, não vai querer competir com os outros, você vai entender sua esfera de atuação específica, vai reconhecer e honrar a esfera de atuação de outras pessoas e, além disso, vai demonstrar o cristianismo com ação e poder, porque o amor é o principal mandamento dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse foi o primeiro livro que nós resumimos no nosso canal. Espero que vocês tenham amado esse resumo e que, se for do interesse de vocês, adquiram, aprofundem-se, estudem em grupo, mas o mais importante de tudo, pratiquem o que o livro
nos ensina. Além disso, esse livro do Bob Sorge é interessante para que você possa, primeiro, ver se você é uma pessoa invejosa, mas também fazer com que essa atmosfera de amor possa estar presente no ambiente que você frequenta, seja no seu trabalho, seja numa igreja local, seja na comunidade que você ajuda, enfim. É interessante que, como cristãos, a gente possa reconhecer o dom que está sobre a vida de outros, o ofício que repousa sobre a vida de outras pessoas, o grau de influência que essas pessoas possuem, mas, acima de tudo, que a leitura possa transformar, antes de tudo, sua vida pessoal. Porque sem transformação própria você não vai conseguir influenciar ninguém, inclusive não vai mudar o mundo. Sou Douglas Carvalho e mais uma vez eu te agradeço por estar aqui comigo e eu quero que você saiba que você é mais que um número, mas que você é o melhor de Deus. Shalom!